A paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu sou a professora Josiane Moreira e hoje estudaremos a lição de número 5, cujo título é Uma Igreja Cheia de Amor. Você que está acompanhando aí as aulas deste trimestre deve se lembrar que estamos estudando a Igreja de Jerusalém. Na semana passada, vimos uma igreja cheia do Espírito Santo e veremos que uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja cheia de amor. Por isso hoje a palavra-chave é amor. Então vamos aqui analisar algumas características deste amor. Também repensaremos, será que somos hoje uma igreja cheia de amor, de acordo com o modelo da igreja do século I? Se não, o que precisamos melhorar para nos tornarmos mais parecidos ou iguais com essa igreja? Então eu te convido a ficar até o final. Agora, eu farei alguns apontamentos que estão presentes no livro, que é Auxílio da Revista, escrito pelo mesmo autor, o pastor José Gonçalves. Neste livro, ele começa a falar sobre o tema amor a partir das relações. É isso mesmo. Ele começa a trazer algumas ideias de relações para que nós possamos entender como é que hoje as pessoas se relacionam e por que às vezes temos algumas dificuldades em sermos parecidos ou iguais à igreja do século I em relação também ao amor. Então ele começa dizendo que nas últimas décadas houve umas mudanças, né, em relação às relações. As pessoas não se relacionam mais hoje como há 20 anos atrás. É claro que ele relaciona isso também à evolução tecnológica. Aqui nós vemos que as mídias sociais moldaram as novas formas de se relacionar. Tanto é que hoje, pelas mídias sociais, nós conseguimos aí ministrar essa aula e você assistir na sua casa. Claro que a tecnologia tem o seu lado positivo, mas aqui ele vai abordar essa questão do online, do virtual, como algo negativo também. Por quê? Porque faz parte dessa nova era pós-moderna que tem algumas coisas que não são tão boas assim, principalmente no que se refere à igreja, que não combinam, sabe? Que são opostas. Então, para nós entendermos como que essas relações são construídas, nós vamos ver algumas características dessa sociedade pós-moderna. A primeira delas, é o isolamento. Nós vamos ver que hoje, não só em virtude da internet, das mídias sociais, mas também em virtude de escolha pessoal, tem muita gente preferindo o isolamento. Pessoas que querem pouco envolvimento cívico, criando individualismo, sabe? Pessoas que optaram por não se relacionar. Assim também, nós vamos ver que essas pessoas criam um egocentrismo. Elas querem ficar somente na casa delas, no quarto delas, na vida delas, sem se preocupar com ninguém. Essa característica, é claro que não é positiva, né? Outra característica que o autor destaca é a insegurança. E essa insegurança também está no viés econômico. Pessoas que já não têm mais segurança financeira e isso gerando certas crises, transtornos, pessoas com medo a todo tempo do que pode acontecer no futuro em relação ao poder aquisitivo também. Nós vemos que uma outra característica é a descrença. A descrença passa pela religião. Pessoas que preferem não crer em nada, não ter fé, para não ter que se frustrar ou para que não tenha o trabalho de desenvolver um relacionamento, de desenvolver ali uma caminhada crendo em alguém ou em algo. Vemos também uma indefinição, e essa indefinição passa por valores fundamentais da nossa fé, como por exemplo, indefinição de família. Hoje nós já vemos essa sociedade pós-moderna trazendo a ideia de que a família que Deus criou lá em Gênesis já não serve mais como modelo, mas sim outros tipos de famílias que são totalmente opostas àquele modelo principal que Deus deixou. Outra forma de desconstrução também, vemos também em relação à sexualidade, contrariando aí o modelo que Deus deixou a partir da sua criação. Então nós vamos vendo que essas características, elas são maléficas no sentido de buscar ser um ideal de amor ensinado através do livro de Atos. Nós vemos que essas características não permitem que o amor genuíno adentre. Só que às vezes a gente pensa assim, né? Ah, isso aí é só pro mundo, é só lá fora. Não.
Essas características são manifestas por pessoas, e pessoas adentram igrejas. E elas estão em todas as esferas da sociedade, na escola, no trabalho, estão aí nas redes sociais. Então, muitas pessoas estão consumindo. Então, é possível sim que essas características adentrem as igrejas por meio das pessoas, é claro, e isso impossibilita que o amor genuíno aconteça. Então, você não se esqueça dessas características mais à frente, porque nós vamos adentrar com mais profundidade os tópicos da lição. O autor enfatiza também que esse virtual, apesar de ser positivo, em excesso ou com mau uso, ele gera uma desumanização, ou seja, características que nos tornam humanos vão sendo ali destruídas. E o que acontece? Isso é totalmente negativo. Por quê? Porque a igreja ela é humana. Então não tem como sermos desconstruídos, desumanizados e dizemos que somos igreja, porque a igreja ela é humana. O autor enfatiza aqui que onde não existe corpo a corpo, relacionamentos físicos e reais, não temos o que biblicamente é definido como uma igreja. Igreja é realidade, igreja é contato, igreja é união. Tanto é que a igreja na Bíblia não é descrita como um grupo. Por que não? Porque o grupo ele é dissociável. Um grupo ele pode ser desfeito ou ele pode ser ampliado. Tem um grupo aqui, mas dentro desse grupo tem outros grupos. E a igreja não é assim, a igreja é uma unidade. Ela é indissociável, não permitindo a criação de outros grupos ali dentro. Então isso mostra que para ter o genuíno amor, essas características não podem fazer parte. E nós vemos mais à frente que esse é um fenômeno de desconstrução de valores culturais, característica do mundo pós-moderno. Então hoje a preocupação das pessoas já não é mais com a ética, com os valores. Já não se olha muito para isso. Olha-se mais para a estética. O que importa é a minha feição, é a minha beleza. Não importa o preço que eu tenho que pagar. Cirurgias e cirurgias, deixando de se alimentar bem, deixando até de pagar a conta para poder chegar num ideal. Por quê? Porque não importa a ética. O que importa é a estética, é a aparência. Outra característica é que o que vale é a imagem que se vende e não o caráter que se deveria ter. E isso é assustador. E tudo isso está ao nosso redor. Isso está todo o tempo sendo manifesto por pessoas que também podem adentrar a igreja com essas características, porque consomem todo o tempo, em todas as esferas, esse tipo de conteúdo, esse tipo aí de modelo, né, que a sociedade pós-moderna apresenta. Então nós vemos que para entendermos o amor, precisamos entender como as relações são construídas hoje. Feito isso, agora eu convido você, professor, a abrir aí a revista na lição de número 5. Vamos adentrar essa lição aí com mais detalhes agora. O textuário diz assim: e era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Vemos na verdade prática, o amor é o elo que mantém a unidade da igreja local. Sem o amor, não existe relacionamento cristão saudável. Então veja, amor e relação, amor e unidade. Unidade indissociável, amor e relação. Não tem como. O amor é o elo que une tudo em relação a uma igreja, tá bom? Sigamos aqui para a leitura bíblica em classe. Vou fazer a leitura aqui, acompanha aí. Você tá vendo aqui do lado o texto? Fica mais fácil para você acompanhar. Atos, capítulo 4, versos 32 ao 37, que diz assim: e era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam, com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cogominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação,
levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então vamos aí analisar que essa igreja, ela era uma igreja que mostrava grande amor fraternal. Nós falamos muito da manifestação do poder do Espírito Santo, e claro que ela é excelente, maravilhosa, nós somos pentecostais, manifestamos o poder do Espírito Santo mesmo em nossas vidas, mas não é este a única característica da igreja. O amor. O amor é uma das grandes características também, embora estejam relacionadas. Como eu disse aqui para vocês, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja cheia de amor. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa cheia de amor. E aí a gente tem que analisar isso também, porque uma pessoa que manifesta bastante o poder do Espírito Santo, quanto mais poder, mais ela ama ainda. Por quê? Porque o poder está relacionado a isso. O amor é um fruto do Espírito Santo. Lá em Gálatas 5 nós vemos o fruto do Espírito, e o amor é um deles. Então, se essa pessoa é cheia do poder de Deus, então ela também é cheia do amor. Se ela não é cheia do amor, então ela tem que analisar se ela foi cheia do poder de Deus mesmo. E o que ela poderia ser cheia? E aí são várias possibilidades. Mas o genuíno poder do Espírito Santo faz com que a pessoa tenha muito amor, tá bom? Vamos aqui aos objetivos da lição. Então, quando eu falo de objetivos da lição, professor, eu estou falando do caminho a percorrer. É muito importante que você fale para os seus estudantes os objetivos. São 3. Porque quando você fala, você mostra para os estudantes que você sabe o caminho a percorrer, que você estudou, que você conhece, e mostra para onde você vai os conduzir nessa viagem. E isso traz mais segurança e credibilidade no que você vai transmitir. Então, nosso primeiro objetivo é compreender como o amor se manifesta na comunhão cristã, promovendo a unidade e o crescimento da igreja. Então, nós vamos ver aqui como esse amor se manifesta. Como que acontece? Porque uma coisa é falar que ama, outra coisa é ter ações de quem ama. Então, aqui eu estou falando de ações, porque nós vamos ver que esse amor não é um amor comum, não é um amor humano. Porque o amor humano pode até falar que ama às vezes, com palavras, mas na prática não ama. Às vezes fere, machuca, envergonha, humilha, enfim, tanta coisa. Mas fala com a boca que ama, mas na prática não ama. Aqui não. Aqui é um amor que se manifesta de modo prático, de modo real, no meio da comunidade cristã. Segundo objetivo, reconhecer a graça de Deus como uma fonte do amor cristão. E aqui eu estou dizendo, não é o mesmo amor que é o humano. Aqui é um amor maior, é o amor advindo da extraordinária graça de Deus para o coração daqueles que creem no Senhor Jesus. Então, não é um amor comum. E o terceiro, incentivar a prática da solidariedade cristã como expressão do amor. Aqui nós trazemos para os dias de hoje. Falamos que amamos, mas temos que ter prática de quem ama. Temos que sair da teoria e adentrar o caminho da prática, porque essa é uma característica de uma igreja cheia de amor, de uma igreja do modelo do século I, tá bom? Nós temos aqui uma sugestão de método para os professores, que eu achei interessante. Se você quiser utilizar para sua aula, fica aí a dica. A sugestão de método aqui é pedir para os estudantes que eles possam, então, imaginar como seria viver numa comunidade onde todos compartilhassem dos seus bens e se dedicassem à oração e ao estudo da palavra. E aí, depois que eles imaginarem, você pede para 3 aí, dependendo da quantidade, enfim, do seu tempo, pelo menos uns 3 para falarem como é que eles imaginaram. E a partir daí você vai quebrando o gelo e ao mesmo tempo inserindo o conteúdo da aula, tá bom? Então fica a dica aí para você, professor. Vamos agora então para a nossa introdução da nossa lição. Vamos ver que nessa lição veremos como o amor de Deus se manifesta numa igreja genuinamente cristã. Então, é interessante, genuinamente cristã. Porque igreja pode ter muitas, mas a genuinamente cristã tem o amor de Deus que se manifesta no meio dela. Veremos que Deus capacita a igreja para enxergar os mais necessitados e buscar caminho para que suas carências sejam atendidas. Veremos que esse amor não é um mero sentimento humano, não vem de nós. Então logo a glória não é nossa. Eu não amo porque eu sou boa,
Primeiro, eu amo porque ele me amou, porque a graça dele foi derramada sobre mim, então eu posso amar também. Veremos que somente através do amor de Deus o cristão aprende a ser solidário e generoso com aqueles que precisam ter as suas necessidades supridas. Então precisamos ter esse amor sobre as nossas vidas. Vamos adentrar agora para o tópico 1, cujo título é O Amor Manifestado na Comunhão Cristã. Subtópico 1, o crescimento da igreja cristã. Nós vamos ver aqui que nesse ponto da sua narrativa, Lucas se refere à igreja como a multidão dos que criam, no verso 32. Isso significa que a igreja cresceu exponencialmente, ou de modo geométrico, como o autor da lição traz aqui, em uma escala geométrica. Nós veremos que uma igreja começou com 120 e começou a crescer muito. Nós vemos que o autor vai dizer assim: uma igreja pequena possui a mesma natureza e essência de uma igreja grande. A essência é Cristo, é o poder do Espírito Santo. Porém, assim como uma igreja grande, uma igreja pequena também enfrenta seus desafios. E essa igreja tinha desafios. Aqui é importante ressaltar isso, porque às vezes as pessoas romantizam a igreja primitiva dizendo: não, era 100% perfeita, não tinha problema nenhum, nós não podemos ter problema também. Não é verdade. A igreja cresceu, trouxe novas demandas, trouxe novos desafios, mas eles sabiam resolver isso, porque eles sabiam como se posicionar neste momento. Então vejamos que os desafios de uma igreja grande são diferentes dos desafios de uma igreja pequena. E aqui eles tiveram alguns desafios. Vejamos agora no subtópico 2, os desafios do crescimento. Assim, vemos a igreja de Jerusalém crescer em escala geométrica. Ela se multiplicava. Onde diz isso? Atos 6, verso 7. Diz assim pra gente: e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. Então nós vemos aqui que a igreja crescia. E com isso os desafios também se tornaram maiores. Então, como essa igreja, que até pouco tempo não passava de um pequeno número, se comportaria com um novo formato adquirido? Ela se manteria em unidade em meio à complexidade? Somente o amor poderia manter o elo fraternal entre os crentes. Como Paulo disse em Romanos 5:5, o amor de Deus foi derramado nos corações dos crentes pelo Espírito Santo. Veja que o segredo não está necessariamente na estrutura material, mas no amor, para poder dirimir ou resolver os problemas. É o amor que é o elo da perfeição. Nós vamos ver isso em Colossenses 3,14. É o amor que une. Por isso, muitas igrejas hoje não estão conseguindo se manter de pé dentro do modelo estabelecido por Cristo. Já estão aí debandando para outras filosofias, para outros modelos de igreja, não a igreja ideal de Cristo, porque já não tem mais amor. Às vezes tem estruturas gigantescas, mas não tem amor. Às vezes tem ganhos financeiros, dízimos, ofertas, bancos, eventos assim imensos, maravilhosos, eventos assim gigantescos, mas não tem amor. É o amor que é o diferencial da igreja. Nós vimos que a igreja tem que ser cheia do Espírito Santo, nós vimos na aula 3, tem que ser fiel à palavra, nós vimos na aula 2 a igreja como modelo, né, a igreja de Jerusalém. E hoje nós vemos na prática essa igreja tem que ter amor. Esse amor é o vínculo da perfeição, é o elo, é o que une. Então, somente através do amor cristão a igreja pode manter-se unida. Quando a igreja se fragmenta e se divide, isso significa que o egoísmo tomou o lugar do amor em algum ponto. Então, nós podemos ter igrejas grandes, não estou diminuindo a importância que tenhamos o melhor, mas que não deixemos o essencial para o lado de fora, que é o amor. Uma igreja onde há pessoas isoladas em grupos, que não querem mais ter relacionamento cívico, não querem mais conviver, vou assistir o culto pelo YouTube, vou assistir o culto aqui de casa. Não é o modelo. O modelo é a união. Ah, mas o fulano é muito problemático. Sim, o fulano é problemático, você é problemática, eu sou problemático, todos nós somos. Mas com amor, com o Espírito Santo, nós vamos aprender a conviver em união, porque é isso que Cristo quer de nós. Ou vocês acham que no céu vai ter essa separação? O grupo desse, o grupo daquele? Irmãos, tenhamos sabedoria, não é? Não tem isso. Não tem essa divisão.
Então nós não podemos fazer essa divisão aqui também. Nós somos irmãos e nós temos que viver em unidade e em amor, apesar dos desafios, como essa igreja fez. Vamos aqui para o tópico 3, a vida interior. A expressão era um, o coração e a alma, em Atos 4:32, mostra a igreja em sua essência, revelando a sua união interna. Então o Espírito Santo capacitou essa igreja para viver a sua missão. Nós temos isso em Atos 1:8, na qual Cristo disse que ficassem ali para que fossem revestidos de poder. E para a tarefa do evangelismo, mantendo-os unidos, para que eles pudessem ficar juntos. Então Deus disse ficar em Jerusalém. Vamos ver com detalhe o 1:8. Pega aí também na sua lição, mas eu vou exibir aqui para vocês, já estou exibindo aqui, Atos 1:8, que diz o quê? Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então Jesus está dizendo no plural, e recebereis sobre vós. Aqui ele diz sobre todos, para que todos sejam testemunha, que ele está falando de unidade. Então nós devemos nos manter unidos, fazer a obra em unidade, e mais que unidade, em amor. Vamos agora para o tópico 2, o amor como manifestação da graça. Vimos primeiro a necessidade da comunhão, tá? Então a igreja precisa ser unida. Você tem que ir para a igreja, você tem que estar com os irmãos, você tem que ter, sim, amor uns pelos outros, amor fraternal. É base de um relacionamento e de modelo ideal de igreja. Mas aqui você vai descobrir que esse amor não é humano. Porque às vezes é difícil amar certas coisas ou certas pessoas que às vezes ainda está na sua fase imatura da fé, que comete certas coisas, às vezes até nos fere, nos ofende. Mas aqui Cristo não está falando para você amar na sua natureza humana. Não é isso. A natureza humana tem suas limitações. Às vezes, sem querer ou querendo, a gente repara isso, observa aquilo e coloca barreiras para chegar até as pessoas ou para deixar as pessoas chegarem até a gente. Mas aqui o que Deus está falando, o que Cristo está nos ensinando não é no teu amor, é no amor do Espírito, do fruto do Espírito. Por isso você tem que ser cheio do Espírito e desse fruto, para você conseguir desempenhar essa obra. Porque se você não precisasse do Espírito, ou se os discípulos não precisassem, ele não mandava ficar em Jerusalém para receber poder. Então vão, já estão capacitados, afinal 3 anos e tantos meses com Jesus já estariam aptos para fazer a obra, mas ele disse não, porque o Espírito é necessário para capacitar vocês para fazer coisas extraordinárias que vocês nem imaginam. Uma delas é amar aos seus irmãos, independente das diferenças, é amar. Então é pelo Espírito que nós amamos. Se você tem percebido que você tem dificuldade de amar alguém na sua igreja, se você tem percebido que tem dificuldade para amar alguém na sua casa, se você tem percebido que tem resistência, é porque você ainda não alcançou esse amor como fruto do Espírito que Deus deixou para nós, que o Espírito nos dá, que nós vamos buscar no Espírito. Pede para Cristo, pede para o Senhor, dá esse amor ao seu coração, esse fruto, para que você possa manifestar isso também pelas pessoas. Você vai ver que não vem de você, que é tudo de Deus. Por que, irmã? Sobre o tópico 1. A graça como manifestação do Espírito. O melhor ambiente para a manifestação dos dons do Espírito é uma igreja onde o amor de Deus está presente. Lucas nos informa que os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor. Então, uma igreja cheia do poder do Espírito, dos dons do Espírito, é uma igreja onde o amor de Deus está presente, porque é onde o Espírito se manifesta. Ou vocês acham que o Espírito quer que tenha dissensão? Quem quer que tenha dissensão é o diabo, não é o Espírito Santo não, não é Deus não. É o espírito do mal, é o maligno que quer você com raiva e ódio da irmã. É o espírito maligno, é o próprio diabo que quer você de briga, de contenda na igreja, fazendo escândalo. Não é de Deus. Quem põe separação, barreira, é o mal. Deus não quer isso. Então, quando há amor e união na igreja, há uma manifestação dos dons do poder do Espírito Santo. Nós vamos ver que o contexto nos mostra que o Espírito Santo opera em um ambiente em que lhe é propício, isto é,
onde uma igreja está banhada do amor cristão. O Espírito Santo, então, se move, se manifesta, entrega dons, enfim. O ambiente propício é um ambiente cheio de amor. Vejamos que muitos podem cair na tentação de achar que o segredo para ter uma igreja imersa no Espírito onde os dons espirituais se manifestam com regularidade, tem a ver com cumprir a determinadas regras e normas estabelecidas. Regras são importantes e não podemos viver sem elas. Aqui ele não está desfazendo a importância de regras não, porque o Espírito Santo também tem ordem, tá? Tem ordem. Tem a sua ordem, ele é organizado. É claro que eu não estou limitando o poder do Espírito Santo, mas o Espírito Santo manifesta de acordo com aquilo que está na palavra de Deus. Ele é organizado por quê? Porque ele não vai fugir dos ensinamentos bíblicos, não é? Ele é Deus. Então, ele está em conformidade com a palavra. Então, ele tem a organização. Só que, nós vamos ver que o Espírito opera num ambiente onde há comunhão entre os irmãos. Às vezes podemos quebrar a comunhão com os outros achando que não tem importância. Mas Jesus ensina que para ser perdoado por Deus, devemos perdoar sinceramente nossos irmãos. Mateus 6,15. Vamos pegar aqui Mateus 6,15. Eu vou mostrar aqui para vocês, né? Vocês já devem estar vendo aí Mateus 6,15. E eu vou ler Mateus 6,15 aqui para vocês. Diz assim: porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Então, um ambiente sem perdão, um ambiente com dissensão, com contenda, com brigas, com iras, não é um ambiente propício para o Espírito Santo manifestar. É preciso ter arrependimento, é preciso pedir perdão. Você aí que está na igreja e está de mal, né? De mal de alguém, você que está com o coração rancoroso, sem perdão, e principalmente você aí que se diz uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia do poder, cheia dos dons, mas não olha na cara de um, não pode sentar do lado do outro na igreja, não vai no culto que o outro dirige porque não suporta a cara dele, você realmente precisa organizar a sua vida. Porque quebrar a comunhão com o outro, achando que não tem importância, é um erro gravíssimo. Qualquer ensino contrário a isso é falso. Jesus deixou claro que o Pai, então, iria nos perdoar, mas nós temos que perdoar o próximo, perdoar quem nos tem ofendido. Então, não deixa para amanhã, não. Vá logo hoje, enquanto você tem essa pessoa no seu caminho, enquanto você tem essa pessoa na sua direção. Vá procurar essa pessoa e resolva a sua vida. Peça para o Espírito Santo transformar o seu coração e dar amor genuíno para que você possa fazer isso, não na sua força, mas na força do Espírito de Deus que há na tua vida, tá bom? Vamos seguir agora. A graça como favor é merecido. Isso aqui é o subtópico 2. A graça como favor é merecido. Ainda há outro aspecto da graça de Deus revelada nesse texto. Em todos eles havia abundante graça, em Atos 4:33. Então, a graça estava manifesta não só nos apóstolos, mas todos eles estavam com a abundante graça de Deus. Então, esse texto não está deslocado, ele está aqui com um objetivo. Ele está aqui com uma razão. Nós vemos que ele mostra como era um ambiente cristão. Nós vemos que uma igreja dinâmica que demonstra amor para com seu próximo e na qual o Espírito Santo se manifesta de forma abundante é uma igreja que reflete a graça de Deus. Então a graça de Deus está refletida onde? Uma igreja que demonstra amor. Porque, irmãos, nós podemos falar várias línguas. Vamos pegar lá 1 Coríntios 13. Eu já vou reproduzir aqui para vocês, mas vocês podem pegar aí na Bíblia também, tá bom? Vamos pegar 1 Coríntios 13, em que Paulo fala do amor. E aqui ele nos diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, algumas versões vão dizer caridade, seria como o metal que soa, como o sino que tine. Aqui nós vamos ver que ele diz assim: se eu não tivesse amor, eu seria só mais um instrumento que faz um ruído, um metal que soa ou um sino que tine. Aqui ele está falando da importância do amor. Aqui ele está dizendo que ainda que você fale em línguas, ainda que você falasse a língua dos anjos, a língua celestial,
ainda que você tenha diversos dons, porque aí ele faz um encerramento aqui dizendo que agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três, mas a maior delas é o amor. Então, eu não tô falando pra você não ter dons, pra você não falar em línguas, pra você não ter aí a manifestação do poder. Não, tenha tudo isso. Mas a sua marca é o amor genuíno do céu. É quando você perdoa. É quando você se entrega, tem empatia com a dor do outro. É quando você se coloca no lugar do outro. É quando você abre mão, às vezes, de fazer algo por você para socorrer alguém que precisa mais. Eu vou dar um exemplo, claro. É quando você vê um irmão ou uma irmã que está desempregado na igreja, que você sabe que eles não têm condição de pagar aluguel esse mês, e você tem ali a sua economia, que você vai usar, mas que não necessariamente nesse mês, e você se coloca no lugar. Você sabe que tem crianças ali para alimentar, você sabe que tem pessoas passando necessidade, e você se doa. Isso é o amor, e não é uma doação, sabe, irmãos, para o outro ver, não é uma doação para o pastor saber, não é para trazer alguma coisa de volta para mim, é entre você e Deus, é uma doação por amor, porque você não vai voltar para casa feliz e dormir tranquilo sabendo que o seu irmão ou sua irmã está sem energia elétrica em casa ou está sem a refeição. É algo além de aparência, é algo que vem de dentro, é genuíno. Você não consegue se sentir bem sabendo disso. É sobre isso que nós estamos falando aqui. Veremos mais um pouco aqui. Na Bíblia, podemos perceber que a graça de Deus gerou entre os crentes um sentimento de gratidão por terem sido, sem merecimento algum, capacitados por Deus para viverem uma vida abundante. Então, eles eram gratos. A pessoa que é cheia de amor, ela é grata. E pelo que ela está grata? Está grata por Deus ter derramado sobre eles essa graça que eles não mereciam para poder viver essa vida abundante. Isso se torna um padrão nas demais igrejas do Novo Testamento. Vamos ver isso em 1 Tessalonicenses 4:9. Vemos, por exemplo, esse sentimento de gratidão como uma resposta à graça de Deus na pessoa do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15:10. Vamos ver aqui o que ele diz em 15:10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então nós vemos que é somente a graça que gera tamanho sentimento de gratidão. Aqui eles estão agradecidos por ser úteis e por estar vivendo essa vida abundante na presença do Senhor. Nós também temos que sentir essa alegria. Nós também temos que ir para casa felizes porque nós fomos resposta de oração de alguém. Porque alguém estava precisando, seja lá de um abraço, de uma palavra de conforto. Não é só financeiro, irmãos. Não é só essa assistência, porque nós não vamos confundir com assistência social. Nós vamos ver mais à frente que a igreja tem o seu papel. A igreja tem sim que socorrer. Isso daí é bíblico. Mas também nós sabemos que as autoridades, os governos, têm o seu papel social também. A igreja tem a sua responsabilidade, principalmente com os domésticos da fé, com os seus irmãos. Também não tira isso a importância do governo e das ações sociais relacionadas aí à esfera política. Mas isso também não tira o papel e a importância da igreja em atuar. Nós precisamos voltar para casa e dormir alegres porque nós fomos instrumento de Deus para a vida de alguém. Porque a nossa oração acolheu alguém, porque o nosso abraço trouxe bálsamo para o coração de alguém, porque a nossa ajuda financeira, material, socorreu alguém. Nós precisamos voltar a ter alegria disso, como essa igreja tinha. Nós precisamos sair do individualismo. Lembram lá do início? O isolamento social, a descrença. Às vezes está na igreja só de modo físico, mas já não acredita mais, já não quer se relacionar mais, não quer se frustrar mais. Isso não é igreja. É claro que a igreja não é um clubinho de relações para você passar o fim de semana e ali descontrair. Não, não. A igreja é juntos para adorarmos a Deus, buscarmos a Deus e vivermos o estilo de vida conforme a palavra de Deus. Então, que nós tenhamos essa graça sobre nós, irmãos e irmãs. Que nós saibamos reconhecer a importância de sermos instrumentos de Deus também para fazer o bem para os nossos domésticos da fé, para os nossos irmãos.
Vamos então agora para o último tópico, que é o tópico 3. O tópico 3 nos diz o seguinte: a manifestação do amor na solidariedade cristã. O subtópico 1 diz assim: a busca pela equidade. O dicionário Aurélio de Língua Portuguesa conceitua a equidade como a disposição de reconhecer igualmente o direito de cada um. Então, o que vem a ser a equidade? Diferente da igualdade, por exemplo, a igualdade faz o quê? A igualdade, pegar esse marcador aqui de livro, a igualdade pegaria este marcador e dividiria ao meio e metade para um, metade para outro. Isso é igualdade, tá? É tipo eu pegar R$100, tem 2 irmãos passando necessidade, eu vou dar R$50 para um, R$50 para outro. Isso é igualdade. A equidade não é assim. A equidade vê a necessidade de cada um. Com R$100, às vezes tem um irmão que precisa só de 20 e o outro precisa de 80. Então, eu vou distribuir de acordo com a necessidade de cada um. Isso é equidade. Então, nós vemos assim, a equidade, ela busca formas de ajustar o desequilíbrio. Então, não enxerga todo mundo como igual, porque cada um vai ter um nível de necessidade. Em Jerusalém não havia um nivelamento social, nem todos possuíam as mesmas condições sociais. Então tinha aquele que tinha muito e tinha a grande maioria que não tinha quase nada. Nós vemos que eram pessoas realmente que eram chamadas de pobres financeiramente falando. Eram pessoas desprovidas de bens materiais. Então, nesse sentido, havia pessoas mais abastadas e havia pobres também. Estes geralmente em maior número. Logo, a igreja demonstrou ser sensível a essa realidade, procurando tratar essa situação. Então, não foi excluindo, porque essa sociedade, nossa, né, com esse individualismo todo, com essa era virtual, com essa era voltada mais para a indiferença, às vezes exclui um e não se importa com isso. Esse não é o papel da igreja. Às vezes valoriza quem tem mais. Aqui a igreja sabia diferenciar as escalas, só que essa igreja era solidária com a situação dos menos favorecidos. Essa igreja buscava socorrer os menos favorecidos. Então vejamos mais à frente, no subtópico 2, propriedade e compartilhamento. Estudiosos observam que a igreja de Jerusalém vivia uma comunidade de compartilhamento, não de domínio. Aqui é importante ressaltar que essa igreja, ela tinha aqui compartilhamento. Que é isso? Alguém tinha uma casa, como Maria ali, mãe de João Marcos. Essa casa, ela era dela, só que ela compartilhava com os outros. É semelhante a essa caneca. Ela é minha, mas eu posso compartilhar com você e ela voltar para ser minha. Então, isso é um compartilhamento. Vejamos aqui que os crentes mantinham a propriedade de seus bens, mas disponibilizavam conforme a necessidade de cada um. Então, se a pessoa tinha necessidade, eu disponibilizava, mas depois voltava para mim. Vejamos aqui que desse modo eles compartilhavam tudo o que tinham. Isso também pode ser visto pela Maria, mãe de João Marcos. Ela também pertencia à igreja de Jerusalém e, em vez de vender a sua casa, pôs a serviço da igreja, transformando-a em uma casa de oração onde a igreja se reunia. Aí nós vamos ver Atos 12:12. Vamos ler aqui Atos 12:12. Pega aí, eu já estou exibindo aqui também para você, para ficar mais fácil para você ler. E, considerando ele nisso, foi a casa de Maria, a mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Então, não deixou de ser a casa dela, mas ela abriu para que todos pudessem ali estar. A prática da generosidade pode mudar de acordo com o tempo, lugar e circunstâncias. Contudo, o princípio que a governa permanece o mesmo. Podemos fazer o bem a quem necessita de uma forma ou de outra. Agora nós vamos ver um exemplo de voluntariedade, porque essa igreja também vendia os seus bens e doavam. Mas aqui nós estamos falando de duas coisas diferentes: de compartilhar, ou seja,
Eu posso emprestar algo meu para quem está passando necessidade, de acordo com a necessidade. Algo que pode ser retornável, como às vezes eu posso ter 2 casas e eu sei de alguém que está passando necessidade e eu posso emprestar por um período de tempo até essa pessoa se restabelecer e, e ter condições de comprar a sua casa, de pagar o seu aluguel. Eu posso aí, então, ofertar algo meu que possa ser usado pelo outro, mas que possa ser retornável. Agora, nesse caso do subtópico 3, um exemplo de voluntariedade, Lucas destaca que os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Aqui, depositar aos pés pode significar que eles estavam abaixados orando ou que eles estavam também relacionados à autoridade, depositava ali sobre eles. Nada aqui foi feito de forma obrigatória. Então, irmãos e irmãs, prestem atenção. Ninguém é obrigado a vender a casa e entregar aqui, não. Ninguém é obrigado a vender o carro e entregar. Ninguém é obrigado a vender a empresa e entregar o dinheiro para a igreja. Ninguém era obrigado a nada. Por quê? Porque se o Espírito Santo está em você, você sente a necessidade do outro e faz conforme você vê a necessidade, o Espírito te direciona. Aqui não tem nada obrigado. Tanto é que Ananias e Safira, vocês devem se lembrar, venderam as suas propriedades e foram entregar mentindo parte apenas do dinheiro. E o que aconteceu com eles? Morreram porque eles mentiram a Deus, o Espírito Santo de Deus. Então não é esse o ideal, não precisava mentir, não precisava nada ser forçado. O Espírito foi direcionando a cada um, como o próprio Barnabé, filho da consolação, que vendeu a sua propriedade e entregou o dinheiro, conforme havia a necessidade. Nós vemos que ninguém contribuiu porque foi constrangido a isso. Não tem que ser constrangido a isso. Ninguém tem que ser constrangido a isso. É o Espírito que vai direcionando, porque a pessoa vê a necessidade e ela quer suprir aquela necessidade de acordo com a necessidade que vai aparecendo. Vejamos que o texto bíblico deixa claro que havia voluntariedade nos crentes em ajudar uns aos outros. Havia uma consciência de pertencimento e por isso ninguém desejava ver o outro excluído. Isso era a manifestação do grande amor de Deus derramado no coração daqueles crentes. Então, vamos colocar aqui, eu vejo a minha irmã, como naquele tempo, que é menos, digamos que é menos provida de bens materiais comparado a mim. Eu tenho 2 vestidos, tenho 3, tenho 5, e eu vejo a minha irmã sempre com a mesma roupa, às vezes a roupa já está gasta. Então eu posso pegar um dos meus vestidos e suprir a irmã. Eu posso vender uma posse que eu tenho para suprir aquela irmã, não quero mais vê-la passando por aquela necessidade. Mas lembrando, essa irmã tem que fazer parte da comunidade da fé primordialmente. Por quê? Porque quem está fora da comunidade da fé, às vezes a gente vai ajudar e essa pessoa nem vai fazer bom uso daquilo. E às vezes a gente pode ajudar um irmão, uma irmã que está dentro da nossa comunidade, que a gente conhece, que a gente sabe a necessidade e vai fazer um melhor uso. Então, por isso é importante nós estarmos em comunidade, nós estarmos em unidade para fazermos a obra de Deus. Não que nós devamos ajudar os de fora, mas primeiramente os domésticos da fé. Então, nós também temos que saber reconhecer as necessidades. Nós temos que saber exatamente, porque o Espírito não vai nos direcionar ao errado. Só que a gente também não pode se calar quando o Espírito direciona. Às vezes o Espírito está direcionando você. Ei, você tem 10 pares de sapato. O seu irmão, a sua irmã, não está conseguindo comprar um. Vai ter um evento na igreja, ele precisa ter um calçado, ela precisa ter um calçado. Por que você não pode doar? Por que você não pode abrir mão de um dos tantos que você tem? É sobre isso que nós estamos falando, tá bom? Vejamos então que o amor se expressa na prática da solidariedade, onde os cristãos cuidam dos necessitados e buscam a equidade na comunidade. O amor é prática. Sai da teoria, vai para a prática. Porque é aí que nós estamos realmente evidenciando o amor de Deus genuinamente dentro de nós. Fechando a nossa lição, chegamos à conclusão. Vimos como o amor de Deus derramado nos corações da primeira igreja mobilizou os crentes a socorrer os mais necessitados. Isso aconteceu de forma voluntária, quando cada um, de acordo com as suas posses,
se prontificava a dar o que lhe pertencia. Então cada um dava o que pertencia de acordo com a necessidade que ia surgindo. Aqui não era um monte de oferta de uma hora para outra, não. Tipo, surgiu uma necessidade. A irmã fulana tá precisando, o irmão ciclano também. Então agora é o momento de eu vender o que eu tenho para eu ajudar. Não era assim, todo mundo vai vender 10 casas hoje para levar o dinheiro, sem surgir necessidade. Não era assim. Tinha uma necessidade, tá bom? Então a necessidade ia surgindo de tempo em tempo e aí ia se levantando quem ofertar. Não era o objetivo sair ofertando, vendendo tudo de uma vez e derramando lá. Eles iam suprindo as necessidades que iam surgindo, mas não deixavam de suprir. Não há igreja cristã verdadeira sem essa identificação com o outro. Ninguém pode fechar os olhos diante da necessidade alheia e se auto-intitular cristão. O verdadeiro amor se realiza no atendimento da necessidade do próximo. Então não tem como falar cristão e não ter amor. É totalmente paradoxal. Quando alguém falar cristão, já vem intrínseco o amor. Se alguém falar cristão e não tem o amor, não. Me desculpe, mas não conhece Jesus. Não se encontrou com Jesus. Não sabe quem é Jesus. O amor é a nossa marca genuína. É a marca que evidencia que a gente está com Ele, que a gente se encontrou com Ele, que a gente tem vida nova nele. Então, que Deus possa derramar esse amor genuíno no seu coração. Obrigada por você chegar até aqui. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário em relação a essa aula, sinta-se à vontade para deixar aí nos comentários. Indique essa aula para alguém e participe da aula semana que vem, se Deus quiser. Boa aula para você, professor, professora. Que Deus abençoe a cada um em nome do Senhor Jesus. Até a próxima!